Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos em mais um Debate Pronto aqui na Rede TV Paraná. E já vou pedir para vocês, debate pronto. Pega teu celular, segue a gente nas redes sociais, @odebatepronto, chama a galera para fazer esse programa com a gente, que tá sensacional. Fala aí, Marinho. Olá, tudo bem? Aqui é Marinho Silva e nós estamos iniciando mais um Debate Pronto especialíssimo. E hoje nós temos uma convidada totalmente especial. Eu vou te falar um negócio, Mike. Diga. A mulherada tá tomando o poder. Ainda bem. E nós temos excelentes exemplos, e o exemplo de hoje é a prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Faïad, e ela vai nos falar um pouco sobre a cidade. Eu vou ler o currículo. Leia. Quantos blocos nós temos para ler o currículo dela? Temos tempo para ler o currículo dela. Então, mas eu vou fazer uma síntese aqui. Faça, por favor. Tá. Karime Faïad, do PSB, é filha da dona de casa Suzana e do médico Naoef Faïad. É arquiteta e urbanista, especialista em gestão urbana e direito à cidade, mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal do Paraná. Atuou por mais de 5 anos nos setores de educação e no planejamento urbano da Prefeitura Municipal de Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba, onde desenvolveu projetos como escolas, CMEIs, CRAS, parques e construção de casas populares. Atualmente é prefeita da cidade de Rio Branco do Sul. Karime, seja muito bem-vinda, uma satisfação nós tê-la aqui. E mais uma vez pelo fato de você ter dentro dessa... Ela espancou, gente, a agenda para ela estar aqui com a gente. Então por isso que é uma satisfação muito grande tê-la aqui. Obrigada, Marinho. Obrigada, Schumacher. Assim, pela oportunidade. A gente escuta falar muito bem desse programa, tá indo super bem. Eu espero que a gente tenha aí um bom bate-papo, né, frutífero. Sim. E que a gente fale coisas boas aí para quem tá ouvindo, em especial sobre as cidades hoje da região metropolitana, né? Bacana, hein, Schumacher? Sensacional. Prefeita, antes da gente entrar especificamente na política e falar sobre o Rio Branco do Sul, conta para o nosso telespectador um pouco sobre você, sua trajetória, né? A gente já falou o seu currículo aqui, mas, sobretudo, o que te fez, o que te chamou para a política? Qual que foi esse chamado que levou você a essa carreira pública? Então, na minha família não tem ninguém, Schumacher, da política, né? Tanto é que lá em casa, quando eu falei pro meu pai, pra minha mãe que eu queria ir pra política, foi um susto. Meu pai ficou super bravo. E eu comecei com essa vontade muito cedo. Eu fazia parte de movimentos sociais na cidade. E me filiei a partido político, a gente fazia movimentações assim de paralisação de rodovia, movimento contra a vinda do cadeião para Rio Branco do Sul, isso com 16 anos. Primeira vez que eu fui pra rua por política, eu tinha 14 anos. Perfeito, era uma agitadora. Agitadora! Tal, baderneira. Hoje em dia chamam de baderneira. Cuidado com o Alexandre de Moraes aí, senão... Não, Deus me livre, tá bom? Não quero ficar na cadeia o resto da minha vida. Mas, assim, o que me levou mesmo foi uma questão, assim, uma vontade relacionada a ver Rio Branco do Sul se desenvolver. Eu achava inadmissível uma cidade que é a capital de cimento, é a maior produção de cimento do país, município minerador, essa é a sua vocação, com uma arrecadação importante. Se a gente compara a arrecadação de Rio Branco do Sul com vários municípios do Paraná, é uma das melhores, né? Tá entre as 100 maiores arrecadações, né? Até mais, o Paraná tem 400 municípios, quase 399. Então, é significativo. E a gente não via a cidade crescer. Eu olhava para a empresa Votorantim, pensava a quantidade de impostos, via o perfil político que governava o município, não vários, né, por vários anos, com baixa qualificação, com baixa vontade política de fazer acontecer, e a cidade simplesmente parou no tempo. E aí eu me filiei a partidos e daí, assim, com 18 anos eu falei, eu quero ser prefeito de Rio Branco. Antes até, uns 16, 17. Entrei na universidade, fui fazer arquitetura pensando no urbanismo, que é essa parte de planejamento, essa parte de cidades, e pensar na cidade, justamente por essa vontade de ser prefeita. Então, assim, eu já pensava nisso, entende? Me preparar para esse ofício. E eu dizia para as pessoas, vou ser prefeita. Ninguém acreditava. Eu disse, cara, tá louca? Em Rio Branco? Mas não foi essa cidade que teve prefeito que foi assassinado agora? Pois é, infelizmente a gente dá risada, né? Mas é triste. Infelizmente, enquanto eu fazia faculdade de arquitetura na PUC, um dos nossos ex-prefeitos tinha sido assassinado enquanto prefeito, na rua, né? Até hoje não foi desvendado esse mistério aí da morte dele, né? Não se sabe quem mandou matar até agora. Então, assim, existia uma nuvem negra naquela cidade, né?
tanto com questão de corrupção. Rio Branco só aparecia na notícia por conta de Notícia corrupção, ruim. desvio, bandidagem, prefeito assassinado. E isso não é Rio Branco. O povo de Rio Branco não é isso, né? É um povo trabalhador, é um povo que recebe as pessoas muito bem, é uma cidade promissora, com uma vocação lindíssima, atividade de mineração, esse é o meu ver. Ela é linda. Eu falo que se um dia sair da prefeitura e da política, eu quero trabalhar com mineração, eu acho atividade bonita. Claro, tem ônus? Tem. Mas tem seus bônus quando ela é bem feita, bem planejada, sustentavelmente, né? Ela traz benefícios para onde ela se empreende. Então, é isso que me levou. Aí eu fui morar na França, fiz um semestre de arquitetura lá, e eu escolhi as matérias de habitação popular, urbanismo. Lá da França eu fazia meeting na época com o partido político, meu pai ficava louco. Aí meu pai dizia assim para as pessoas: eu mandei minha filha pra França pra ela esquecer política e tá pior, quer se envolver com sindicato, não sei o quê, de imigrante, né? Sim. Porque eu já comecei a perceber que o imigrante não era bem tratado, né? Já queria revolucionar na França. Já foi bloquear a rua lá na França, lá na Torre Eiffel. Quase, mas foi por pouco. Daí eu tive que voltar, né? E aí, quando eu voltei, assim, a gente começou a preparar grupo político, né? E disputei a primeira eleição em 2020, candidata a prefeita, perdi. Eu tinha na pesquisa 2,5% eu pontuava. Vocês já disputaram, Sim, você sabe que é 2,5% para prefeito? Ninguém. Margem de erro, é margem de erro. Nada. Margem de erro. Uma margem de erro. Eu terminei com 30 e... O prefeito ganhou na época reeleito com 38%, eu fiz 36%. Você foi quase um Zema na história. Do nada. Que do também nada. saiu de 2 pontos alguma coisa. Não ganhou, mas se colocou. Mas foi bom não ganhar. Eu não estava preparada. E te falo assim que cada dia que eu vivenciei o mandato de prefeita, aí depois eu ganhei, né? Isso foi em 2016. Eu fui candidata a deputada estadual, fiz 14.200 votos, fui bem, fiquei de suplente na época. Aí gabaritou o nome para prefeito em 2020, ganhei muito bem. E esses 4 anos passados foi assim um aprendizado que eu te digo que, assim, modéstia à parte, eu me preparei para qualquer desafio. Porque governar Rio Branco do Sul, sem certidão nenhuma, com 80 milhões de dívidas, sem servidor lá. Eu falei hoje com os prefeitos, teve reunião no Comesp de manhã, eu falei, olha, quando eu assumi Rio Branco, o RH da prefeitura não tinha um servidor concursado, era todo comissionado, não tinha uma pessoa pra fazer uma folha de pagamento. Eu assumi, não tinha R$1 em caixa, o dinheiro todo foi bloqueado por dívidas passadas, dívida em cima de dívida, prefeito irresponsável, não executava dívida, entende? Não tinha certidão. Tribunal de Contas, em 2017, o presidente Fernando Guimarães pediu em plenário uma intervenção em Rio Branco do Sul. Vamos intervir nesse município. Você entende? Sim. Depois, em 2023, a prefeita coloca o município em primeiro lugar no ranking de transparência do estado do Paraná. O município estava em 364. E me diga uma coisa, Karime, e como que você conseguiu essa ruptura, né? Não era de uma família política, que não tinha o sobrenome ligado, pelo menos, à política. Como que você conseguiu essa ruptura, né? O que você acredita isso? Foi em razão da insatisfação da população? Foi algo que, assim, nós queremos um fato novo? Foi. Um fato novo. Eu dei essa sorte, né? Não foi só a Karime, né? Claro, eu tenho um pai também, Dr. Naef, que é uma pessoa muito querida na cidade. Ele é médico, fez o parto de muitas mulheres, né? Em Rio Branco e no município vizinho que é Itapiruçu. Então existe essa popularidade em torno do nome dele que eu captei um pouco, né? Mas sim, eu acredito isso, a questão da população estar completamente descrente, desacreditada e queria um nome novo, né? E eu espero que assim, a gente viva isso no Brasil, né? Sim. Eu honestamente espero que surja alguém que, poxa, o brasileiro abrace isso, enfim, isso aconteceu em Rio Branco do Sul. E aí a população foi lá e votou. Então, e aí eu falo sobre isso, sabe? Não foi difícil ganhar a eleição em 2020, não foi. E aí a virada de chave, né, do governo, de mudar a história, ela se dá porque eu ganhei com o apoio do povo de Rio Branco. Eu não tinha amarração política com grupos políticos, eu não tive que lotear minha prefeitura. Tive que ficar dando... sim, eu respeito meus colegas que fazem isso, porque a política também é isso. Você não vai ser hipócrita aqui. A gente governa junto, a gente governa com grupo político, né? Isso é fato. Mas eu entendo que tem que ter um limite.
né? Então você vem se somar comigo, Marinho, vem, você é bom no quê? Primeira pergunta, tem que olhar pro Marinho sabe fazer o quê? Advogado. Poxa, advogado. Vai ser procurador. Não, vai ser secretário de administração. Teu perfil é esse. Entendeu? Sim, porque eu fui os dois. Então, boa. E eu não sabia. Então, é essa leitura que um gestor tem que fazer. Bom, tudo bem, Marinho assumiu. Marinho, você tem que me entregar isso até tal prazo. Marinho não entrega. Marinho, tem que entregar. Não, Marinho não entrega. Marinho, tchau. Sinto muito, Marinho. Você não entregou. Então, eu tive esse perfil. E aí, cidade menor, veja, Rio Branco tem 38 mil habitantes, né? A gente tinha algumas coisas lá que estavam enraizadas, e eu fico imaginando que isso se repete em várias cidades do nosso país, não só lá. É o tal do patrimonialismo, assim. Eu não sei até onde vai o que é público e o que é privado. Eu viro prefeita, é uma extensão da minha casa, minha família vem comigo, minha família domina a cidade, e aí os processos da prefeitura eu beneficio minha família ou meu amigo. Então, assim, eu cortei isso. Drasticamente, não tenho um parente na frente. Como você conseguiu montar uma secretaria sem você ter vinculações a grupos políticos, sem você levar parente, eu não sei se você acabou levando parente, como que você conseguiu montar um grupo de secretários técnicos para te ajudar a fazer uma gestão interessante? Eu dei umas erradas, sabe? Nem tudo é glória. Não, dei porque eu achava que só com técnico eu ia governar. E aí alguns perfis eram muito técnicos, secretariado, né? Eram muito técnicos. E o que eu fiz? Eu tive uma boa experiência em Pinhais, sabe? Eu agradeço muito ao ex-prefeito Luizão, que me deu essa oportunidade lá, aprendi muito. Pinhais é uma prefeitura, assim, que é exemplo. Tem servidores muito capacitados, fluxos estabelecidos, sistemas estabelecidos. Nada tinha em Rio Branco. A gente tinha um sistema de gestão decente. Nós tínhamos um cadastramento imobiliário. O cadastro dos lotes da cidade, das casas, era feito à mão, manualmente, desenhado. Daí se imagina os desvios que não tinha. Então tinha gente lá que tinha lote de 10 mil metros quadrados, no cadastro tava 1.000 metros quadrados. Paga menos. E aí o pobre coitado, morando na periferia, sem infraestrutura, sem acesso ao que alguém do centro tinha, tava pagando IPTU igual o cara do centro. É justo? Eu não acho justo. A gente tem que pagar pelo que a gente pode pagar e pelo que a gente tem de acesso, né? Mas nem pode pagar. É o que nós temos de acesso. Se você mora no centro, tem coleta de lixo, iluminação pública, asfalto, calçamento, tudo isso, você tem um benefício maior, uma localização melhor do que aquele que está lá longe da periferia, às vezes não tem tudo isso. Então tem um custo, né? Você quer, por exemplo, comer uma comida muito boa, vai num restaurante aqui perto. Você vai pagar muito mais caro se for num restaurante quilo, mais longe. Isso é o mercado. A gente vai continuar aqui nesse bate-papo legal com a Karime Fayad, prefeita de Rio Branco do Sul, depois do intervalo. Você não sai daí. Olá pessoal, estamos voltando nesse bate-papo muito interessante com a prefeita Karime Fayad, que é a prefeita de Rio Branco do Sul. E eu já não vamos nem perder tempo aqui contextualizando, eu já vou fazer uma pergunta. Prefeita Karime, primeiro, nova na política, numa cidade que já tinha um histórico e vamos falar assim, um descontentamento por parte da população com relação à política existente, e ao mesmo tempo, mulher na política. Primeira prefeita? Da cidade, sim. Primeira prefeita. Me diga assim, e teve dificuldade pelo fato de ocupação do poder? Porque a gente percebe assim, dentro do meio político ainda existe, principalmente do pessoal que é mais conservador, mais antigo na política, existe assim aquele preconceito com a mulher na participação e tal. Como que foi a tua experiência? Foi algo tranquilo, facilitou? Como que foi o teu dia a dia lá nessa construção como prefeito da cidade? Veja, assim, na campanha, antes de ser prefeita, eu dei azar, né? Foi o período do impeachment da presidente Dilma. E eu escutei muitas frases preconceituosas que eu dizia, nossa, mas vocês fazem a mesma pergunta para os candidatos homens? Eu me perguntava assim, algumas pessoas. E aí foi um momento que me marcou. Depois disso, como prefeita, não foram muitos, sabe? Mas como candidata, as pessoas falavam assim, você não vai ser ruim como a Dilma, né? Então eu olhava para aquilo e não entendia. Eu falava, mas tá, você tá me comparando, porque foi a única presidente mulher, mas
E os presidentes homens que nós Porque chamamos você não vai ser ruim como o Collor, sei lá, né? Ou prefeitos homens que Rio Branco teve, foram todos homens e majoritariamente foi um fiasco. Então, você pergunta isso pro candidato homem que vem aqui, você vai ser igual o Collor? Você vai ser igual não sei quem? Não, entende? Então, isso eu achava assim que... E aí isso mostra, né, a latência, né, desse preconceito. Mas é uma construção. Eu vejo que eleição a eleição, os números têm melhorado. Os resultados que mulheres em cargos políticos de executivo trazem, tanto... Você pega municípios que mulheres governam, tem muito menos casos de corrupção. As mulheres investem quase 30% a mais que homens em educação, por exemplo, em assistência social. E aí isso vem muito do gênero feminino, né? De ser mais humana, de ser mais sensível a algumas causas. A criação da mulher é diferente. Vocês são criados para não chorar, começa por aí, né? Homem não chora, uma besteira. Uma besteira, você tem que chorar. Às vezes tem homem que vai no meu gabinete e chora. Eu falo, chora, amigo, pode chorar. Tem homem que vai no seu gabinete e chora? Bastante. Mas por qual motivo? Fiquei curioso agora. Por qual motivo? Já teve traição? É quase um divã, então, não. Cara, eu tenho Carine. Por isso que tá dando certo lá. Esse é o segredo. Você quer. Mas eu vou te contar, tem vereador que me chama de mamãe. Você acredita? Aí você vê a figura feminina, né? O que ela representa, né? E é uma maneira carinhosa de tirar. Às vezes eu falo, tinha um vereador no mandato passado, na legislatura passada, que ele tinha 70 e poucos anos, me chamava, uma vez ele me chamou de mamãe, eu falei, você tá de brincadeira, né? Eu não sou tão ruim. Mas assim, depois disso, né, talvez eu não tenha percebido, porque talvez eu não deixei chegar, né? A gente, eu vejo muito assim nas mulheres, assim, grande parte delas, quando chegam essas cargas, elas ficam mais duras, sabe? Mais rígidas. Eu fiquei muito. Você se impõe mais. E é uma necessidade. Você precisa se impor. Por quê? Porque há uma tendência a achar que a mulher é frágil. Porque fisicamente a gente é mais frágil. Mas talvez não emocionalmente. E eu realmente acho que não. Até porque a mulher, diferente do homem, ao longo da sua vida, ela passa por processos muito dolorosos físicos, naturais, né? Desde uma menstruação até depois a menopausa, um parto, uma cesárea, enfim, depilação. Depilação dói. Não, hoje tem homens que se depilam também. A mulher, eu vou toda semana no salão. Tem homem que nunca nem pisou. Então, assim, tem processos que faz parte, né? Não, e uma coisa que eu acho assim, muito interessante é que todo mundo tem mania de comparar o homem com a mulher e querer que a mulher seja igual ao homem ou vice-versa. Mas não, é a complementação. Eu acho que assim, nós temos as características do homem e temos as características da mulher. E uma das situações se complementa a outra, né? Eu acho que é bem por aí. E eu não acho que a gente tenha que instigar disputa. Sim. Existem movimentos feministas. Você escuta algumas palavras de disputa. Não. Que colocam numa condição de disputa. É isso que eu quero dizer. E eu não acho que é por aí. Porque, por exemplo, eu tenho um homem... Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei minha trajetória política até eu virar prefeita, quem me cercava majoritariamente eram homens. Que me apoiaram. Mais do que as mulheres. E se inverteu na última eleição. Porque daí eu virei prefeita e fiz muita política pública voltada às mães. Uniforme escolar, kit maternidade, um monte de coisa voltada ao benefício de uma mãe. Então as mães, as mulheres, naturalmente, foram meu público majoritário. Mas no meu início, na primeira eleição, eu senti menos preconceito, inclusive, de homens do que de mulheres. Prefeita, quero nacionalizar um pouco o debate no seguinte sentido. A prefeita é do PSB, partido da base do governo federal. Tem nomes como Geraldo Alckmin, a gente falava até antes de começar o programa, Tabata Amaral, João Campos, e enfim, está na base do governo. São duas perguntas, na verdade. A primeira é como tem sido esse diálogo, se existe um diálogo no sentido de virem emendas federais para Rio Branco do Sul, ou até mesmo do governo estadual, e... Com relação aos nomes, né, na política, a prefeita se considera mais à esquerda ou à direita, ou é possível fazer uma construção sem essa ideologia, né? Existem nomes bons, nomes novos, ou ainda a gente carece desses nomes na política? Eu acho que em ambos os campos, tanto... Primeiro que eu sempre vou hoje a Karime, que se construiu ao longo dos anos, hoje tem 35 anos, né?
Hoje fala Macarinho com 16, é uma mentalidade, não passou por quase nenhuma dificuldade na vida, né? Então, é uma outra bandeira, é uma outra... A revolução está no sangue do jovem. Uhum. Mas hoje eu te digo que e no momento que nós vivemos, eu prefiro estar sempre me voltando a discussões mais centralizadas, ao centro. Mas eu também entendo que todo mundo tem uma tendência, né? Uma tendência ou mais à esquerda ou mais à direita. Muitas vezes eu me coloco mais uma tendência à esquerda nas minhas construções de políticas, né? De distribuição de renda, por exemplo, entende? Mas hoje eu te digo que minha bandeira é Ratinho Júnior, né? Minha posição. Nosso governador fez um trabalho excelente pelo estado do Paraná. Nos ajudou demais em Rio Branco do Sul, muito, muito mesmo. Mesmo, por exemplo, sendo do PSB, então não olhou para isso. Isso é incrível, né? Isso demonstra grandiosidade. E eu entendo que o país precisa sair dessa polarização que não nos está levando a nada, né? Absolutamente nada. A gente tem que responder o que a população quer da gente hoje. Sim, o PSB está na vice-presidência, é o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Sim. Mas o PSB, acabei de voltar, sábado, domingo, nós tivemos o Congresso Nacional do PSB, João Campos, prefeito de Recife, assumiu o PSB. João Campos, muita gente segue ele nas redes sociais, é um perfil excelente, que ele não vai para essa discussão. Se você se acompanha, ele não parte. É uma pessoa um quadro de qualidade, né? Para quem eventualmente não lembra, é filho do falecido Eduardo Campos. Eduardo Campos. Acabou falecendo na corrida presidencial de que ano? Foi a Marina era vice dele, né? No 2018. Isso. Não? 16? 14, eu acho, né? Produção já vai fornecer... 2014. Então, e o João Campos foi reeleito com 78% dos votos, né? Hoje se faz uma pesquisa para governo do estado de Pernambuco, ele dispara na frente. Se ele quiser, ele vira governador sem fazer campanha, né? Isso demonstra o quê? Não é se ele é de esquerda, se ele é de direita, a qualidade do trabalho dele. Hoje eu tenho eleitores em Rio Branco do Sul, bolsonaristas e lulistas. E centro, que não é nenhum. Porque recentemente a Datafolha fez uma pesquisa. Cada campo no país está igual. Então, assim, 29% é Lula assim, sem mudar de lado, 30% é Bolsonaro e 31% a 35% ali, o restante... não quer nenhum lado nem outro. Então você tem ali 3 campos igualmente divididos que querem coisas diferentes, né? Isso chama atenção. Chama muita atenção. É um fenômeno também local, né? Porque essa discussão, primeiro que eu concordo 100% com a prefeita de que a ideologia serve muitas vezes para a gente ficar no campo teórico das discussões, mas o que a população quer é comida na mesa, é um transporte de qualidade, é um posto de saúde que funcione. Se vier da esquerda, se vier da direita, o importante é que venha. Mas essas discussões, elas perdem um pouco o efeito no município, né? Perde efeito. No município, porque ele pode até ser bolsonarista com relação ao ente federal, mas na minha cidade eu vou votar em quem vai resolver meu problema, na prefeita que resolve a situação. E assim, só para finalizar a resposta, né? Também recebi recurso da Itaipu Nacional, né? Que é ligado ao governo federal. Recebi recursos do PAC, muitos recursos do PAC agora. Tive apoio da Gleisi Hoffmann no recebimento desses recursos. Então, eu tô bem servida. Dos dois lados, eu não posso reclamar. E sou grata a ambos, né? Acho que é importante. E me diga uma coisa, prefeita. Eu sou um empresário. A gente sempre faz essa pergunta para os políticos das cidades. Eu sou empresário. E dentro da prateleira que me colocaram à disposição, eu tenho várias cidades e eu tenho Rio Branco do Sul. O que me faz ir para Rio Branco do Sul, além do povo? Além do povo, primeira coisa, nós temos uma rodovia que está sendo duplicada, que é a PR-092. Depende do empresário de qual ramo você é. Se você falar para mim que você é empresário da mineração, não tem outro lugar para você ir. É Rio Branco do Sul, né? A vocação geológica de Rio Branco, se você cavar um buraco, você vai achar caverna de calcário, por exemplo. Você vai achar calcário, né? Com calcário você pode produzir 1000 coisas, desde cimento, como a gente tem lá, maquiagem para as mulheres, você pode levar esse calcário para
para neutralizar o pH do solo, Faz do cimento agro. na maquiagem? Não, se faz... Agora eu fiquei Não, pra deixar cimento- lisinho. Tem algumas mulheres que usam, né? Quase isso, quase isso mesmo. Mas não, né? Tem cimento, maquiagem, pasta de dente, Pasta de né? dente. Pasta de dente. Então, tem muitas coisas que são feitas. Mas para o empresário, hoje a gente criou uma área industrial no plano diretor que flexibiliza diversos parâmetros de construção. A minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico está preparada para receber, desburocratizar todo o andamento do processo de alvará. A gente passou ali um momento de entraves, porque a gente tinha um plano diretor. Não é da minha época, eu sou urbanista, eu posso falar melhor sobre isso. Foi muito mal feito, tá? Muito mal feito, muito ruim. E, por exemplo, nós temos regiões lá que empresas de fertilizantes. Fertilizante é outra coisa, tá? Uhum. Que poderiam e queriam se instalar. Nós tivemos que mudar parâmetros assim a toque de caixa para permitir que essas empresas viessem, porque o plano diretor vigente não permitia. Então daí eu revisei esse plano diretor por 3 anos com equipe própria, ficou um plano diretor robusto, muito bom, ouvimos a população. Esse é um atrativo, né? Tá perto, se você vê a gente do centro de Curitiba, você tem menos de 25 quilômetros até Rio Grande do Sul, é pouco. O tempo que você vai levar agora com a rodovia duplicada, o governador está duplicando, né? Já passou Miranda Tamandaré, é a menor, muitas vezes, que você pegar do centro de Curitiba a SIC. Então vale a pena sim. Transporte coletivo. Transporte coletivo, dependemos do estado. Nós temos, dentro da área urbana, eu criei o Circula RBS. 100% gratuito. Opa. O cidadão anda dentro do nosso ônibus sem pagar nada. E agora eu vou comprar mais ônibus novos, tanto para a área urbana, e vou implementar na área rural. Mas o transporte coletivo, ele é feito, esse interno, ele é feito pela prefeitura? Pela prefeitura. Que faz a aquisição dos ônibus, tem os servidores que são os motoristas, isso. não é concessão. Não. Inteiramente gerido pelo município de Rio Branco do Sul e vai continuar sendo assim. Né? E da área rural também. Pretendo que continue 100% gerido pela prefeitura. Vale a pena, a gente gasta menos. Eu sou muito a favor assim, da terceirização em diversas coisas. Por exemplo, hoje a gente está terceirizando merendeira, limpeza, vamos terceirizar motoristas, carros em locação, é melhor, porque, poxa, você gasta um pouquinho mais, mas você não se preocupa com manutenção, com combustível, o carro sempre é novo, o motorista incluído. Então, assim, vale mais a pena. Alguns processos vale realmente mais a pena. Você tem que fazer as contas, né? Sim. Pessoal, já estamos indo para o final desse nosso segundo bloco. Temos mais um bloco com a prefeita Carime de Rio Branco do Sul. Não saia daí que nós já voltamos. Chegamos ao nosso terceiro bloco com a prefeita Carime Fayad de Rio Branco do Sul. Prefeita, fala um pouco para nós sobre o seu trabalho como presidente do Comesp, para o pessoal entender o que é e como é que está sendo desenvolvido esse trabalho. Schmack, o Comesp é um consórcio metropolitano. Consórcio é como se fosse uma cooperativa. Os municípios se unem, olha, vamos se consorciar. Vamos fazer licitações conjuntas, porque o preço sai mais barato, sai mais em conta. Vamos resolver problemas de maneira conjunta e mais rápida. Institui-se um consórcio, né? Esse consórcio ele existe desde 2005 e ele era só um consórcio de saúde e virou um consórcio multifinalitário. Hoje nós temos ações lá de assistência social, capacitações para conselheiros tutelares, família acolhedora, capacitação para todos os servidores na área do SUAS, que é o sistema, como se fosse o SUS, né? Mas da assistência social e servidores de assistência. Temos o agro, a gente faz certificação, selo SIM, Comesp, para os municípios Comesp. E temos a saúde, a gente contrata exame de sangue, exame de imagem, enfim, o SAMU, fazemos a terceirização lá também. Hoje nós temos no consórcio 31 municípios, toda a região metropolitana, exceto Curitiba, e mais 3 municípios do litoral, Matinhos, Guaratuba e Pontal, do Paraná. O consórcio cresceu muito, hoje a gente está aí representando 2 milhões de pessoas, é muita gente,
E hoje mesmo de manhã tivemos reunião, nós deliberamos várias coisas com os prefeitos, e dentre elas agora o governador está dando muito dinheiro para os municípios, né? Fazerem obra de pavimentação, de edificação, e os municípios não têm projeto. Então a gente concluiu juntos que o consórcio vai começar a fazer projeto. Vamos contratar projeto. Legal. Eu sou arquiteta, então é uma área que eu domino bem. E, enfim, o consórcio hoje é uma potência e a gente fala muito pouco sobre o consórcio, né? Muita gente não conhece o que é um consórcio. Mas temos no Paraná, além de tudo, eu também sou presidente da CISPAR, Associação de Consórcios do Estado do Paraná, nós temos 74 consórcios. Então as regiões vão se unindo, os municípios se unem, formam consórcios. Tem consórcios mais antigos, muito mais antigos que o nosso, do Comesp, que tem ambulatórios. Nós temos 2 ambulatórios hoje, inclusive 2 novos em obra, que é do Beto Preto, secretário de Saúde, que trouxe essas obras para o consórcio. São espaços gigantes, onde a gente vai atender a gestante, o idoso, o hipertenso, a gente já atende, né? Mas um espaço novo, em Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais também. Legal. E me diga uma coisa, prefeita, Comesp, como que é o nome da outra? A CISPAR. Arquiteto, urbanista. Arquiteto, urbanista. E como que sobra ainda tempo e condição de ser escolhida como melhor gestora e também como município mais transparente? Como fazer tudo isso daí acontecer? Primeiro, fala um pouquinho melhor gestor e fala um pouquinho sobre o município mais transparente. O município mais transparente, isso é muito meu. Eu não enrolo, vocês já perceberam, assim, eu falo o que tem que ser dito. Sempre fui assim, acho que eu trouxe essa característica para a gestão. Eu penso assim, quem é sério não esconde as coisas, certo? Você tem que esconder. Então, bota tudo lá no portal da prefeitura, da transparência, vamos mostrar quanto cada um recebe, quem é que recebe o quê, qual a empresa recebe, quando que recebeu, qual que é o contrato, que contrato é esse, o que está sendo contratado, quem deve para a prefeitura, porque um dos itens, porque para quem não sabe, existe o ITP, né? O Índice de Transparência Pública. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná faz isso de uma maneira muito competente. Ranqueia, e ranqueamento gera competição, né? E os municípios tentam evoluir nessa competição que é saudável. Quando eu assumi, Rio Branco estava na posição 364, lá embaixo, no Paraná. De 399 municípios. 399, ou seja, não era um pouco transparente. Eu achei aquilo um horror. E a minha meta era colocar um município entre os 80 mais transparentes. Olha como eu era humilde. Qual será que é o pior? Agora fiquei curioso, eu vou atrás dessa informação. Dá uma olhada. A produção já vai levantar. Qual que é o menos transparente do Paraná? Então, nem não sei, eu confesso. Mas assim... em dois anos, nós ficamos em primeiro lugar no Paraná. Eu lembro que eu escrevi uma carta, eu fui pro computador lá no gabinete, escrevi uma carta pro presidente do Tribunal de Contas, que era o conselheiro Fernando Guimarães, que foi aquele que eu disse para vocês, que pediu intervenção em Rio Branco. Eu escrevo lá, olha lá, conselheiro, o mesmo município que o senhor pediu intervenção, hoje tem todas as certidões, responde ao tribunal, faz as suas obrigações, tanto de transparência, de contabilidade que os municípios têm, paga as suas dívidas, parcelou, tá pagando, e hoje é o município mais transparente do Paraná. E aí no ano seguinte fomos também, novamente, o mais transparente, e também é inédito, e a gente tá aguardando agora o novo índice para ver se por 3 vezes a gente mantém a primeira Daí posição. pede música no Fantástico, boa. né? Manda para nós que a gente faz questão de noticiar. Obrigada, aqui. Mesmo valeu. que fique em segunda ou terceira, de a gente Não, comemorar. Tem que claro, comemorar. sem dúvida. E daí o Prêmio Gestor também foi em 2023, foi um ano muito próspero para nós, assim. Eu criei um projeto chamado Kit Moradia. E eu já entreguei mais de 95 kits. É uma pequena casinha de madeira, a gente entrega e constrói para essas famílias e a gente tem prioridade na fila para mulheres mãe solo, vítima de violência, etc. E a gente vai lá e monta uma casa, é uma maneira emergencial de combater a ausência de habitação, a carência habitacional, ou a gente melhora uma casa. E a gente fez vários projetos legais envolvendo esse kit, capacitou mulher vulnerável em construção civil. Nosso projeto passou, para vocês terem ideia, na Globo News. Fui palestrar em diversas capitais do Brasil sobre o nosso kit moradia e a gente acabou sendo premiado o melhor prêmio do estado do Paraná em 2023. Inclusive, em todos os anos eu recebi prêmios na gestão.
né? Esse ano foi o melhor, mas todos os anos a gente recebe algum tipo de prêmio, assim, de reconhecimento, né? A gente monitora, por exemplo, ano passado foi o monitoramento do plano de governo em tempo real, eu coloco no site da prefeitura. Então qualquer cidadão pode ir lá e ver o que eu prometi e cumpri e o que eu não cumpri. Eu cumpri no mandato passado 81% de tudo aquilo que eu prometi. Daí teve kit moradia e o outro ano a gente mapeou a pobreza. A gente criou um Power BI e a gente mapeou onde estavam os CAD únicos, as manchas assim mais latentes no mapa de pobreza. Que legal. Você vê como que é interessante, Você né? viu, o município menos transparente do Paraná é Porecatu. Porecatu. Então o prefeito de Porecatu já está convidado para vir aqui dizer para nós o porquê disso. Ou o que está fazendo para melhorar. Mas vou te falar, sabe qual é a situação de Porecatu? Qual? Quando assumi Rio Branco, nós éramos abaixo de Porecatu em dívida consolidada no estado do Paraná. O município com a maior dívida do estado do Paraná, que eu te juro que eu tenho pena do prefeito, nem julgo muito. Sim. Porque nem sei quem é, mas deve ter herdado aí uma herança maligna 10 vezes pior que a minha. Porque eu consegui sair. Eu não sei se ele consegue, porque a arrecadação é muito menor, município pequenininha, lá na divisa com São Paulo. E a maior dívida consolidada era e ainda deve ser de Porecatu. Eu era segundo e em 2 anos eu caí para sexta, 10ª posição. Então vamos mudar. Prefeito Porecatu, a gente vai ajudar. Vamos emprestar um dinheiro pro senhor. Não, vamos trazê-lo aqui no Debate Pronto. Para que ele apelo, possa né? colocar e explicar a situação. Exatamente. E buscar ajuda aí para que possa levantar Porecatu, porque a população de Porecatu merece. E uma situação que eu acho muito bacana é a hora que você falou com relação à habitação, ou kit, né, habitação, é de colocar efetivamente, disponibilizar para a mulher. Porque assim, nos estudos que nós fizemos, a gente pôde verificar que muitas vezes a moradia está no nome do homem, e daí na primeira discussão e na primeira coisa ele coloca a mulher e os filhos para fora. Pois é. E ele fica e pega uma outra companheira. Então o fato de você pegar e colocar no nome da mulher é uma segurança que ela tem, uma garantia que ela tem também, ela e os filhos, de permanência na moradia. E depois tira o homem, porque daí é Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica. Nessa linha de raciocínio ainda, prefeita, ok, até agora nós só falamos coisas boas. Onde que estão as dores de Rio Branco? O que você tem, assim, programado que você fala, cara, eu preciso isso antes de terminar o meu mandato, por mais que nós estamos iniciando agora, eu preciso fazer? Pergunta difícil e profunda. Assim, tem muitas coisas que eu sei que eu não vou fazer e que Rio Branco precisam, mas que não são prioridades. Mas as prioridades do meu povo eu vou entregar. A maior prioridade, como candidata prefeita no primeiro e agora, é entregar para a população funcionando o Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul, que será um hospital regional. A gente já concluiu a obra. A obra está concluída, né? Concluída. Tem parceria com o governo do estado? Total. O governador foi lá, assinou um convênio de 15 milhões. Hoje, com o mobiliário, isso aí já chegou quase a 20 bilhões, tá? Uhum. Não passou, acho que tem que fazer as contas de novo. Me parece chegar a 24 bilhões com equipamentos imobiliários e tudo mais, aditivos que a obra teve. E vai atender Rio Branco e região. Toda a região, a maternidade, né? A região do Vale da Ribeira, a região norte de Curitiba. Uhum. Até o Miranda Tamandaré vai ser beneficiada, né? Que é um município maior que a gente, não tem hospital, a gente vai ter. Essa é uma questão, um sonho meu muito grande. Eu amo educação. Assim, eu sou apaixonada pela educação. Porque eu vejo, assim, você tem que cuidar da criança, sabe? Você precisa cuidar da criança. O caráter do cidadão, ele se forma dos 0 aos 6 anos de idade. Você tem que dar amor pra essa criança. Essa criança não pode passar fome, essa criança não pode passar frio, ela tem que ir pra uma escola, ela tem que aprender, né? Claro que a família, o seio familiar é a estrutura da sociedade. E a família tem que estar bem constituída, né? Isso é fato. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Sobre família. As famílias têm que participar mais da vida das crianças, saber o que essas crianças estão fazendo. Mas, enfim, e visando isso, e tudo que eu fiz, que eu podia contar várias coisas, mas licitei agora uma grande escola da minha gestão. A maior escola da região vai ser a nossa, aí é governo federal, inclusive, com grande parceria com o município, recurso do município, a maior escola da região em tempo integral. A criança vai chegar de manhã,
vai sair no final da tarde, vai comer 6 vezes, aula de contraturno. Nós temos um projeto contraturno, falando isso, excelente em Rio Branco do Sul, que é o START. 500 crianças fazem projetos esportivos de futebol. A gente treina essas crianças no contraturno, tá? A gente tá tirando da rua e levando para um esporte saudável, né? Então, eu creio que eu vou terminar de pavimentar Rio Branco do Sul, que é uma grande necessidade para a qualidade de vida. Eu, assim, de tudo, em termos de dor, eu acho que eu não consegui avançar muito, e foi uma das perguntas que você me fez, Marinho, geração de emprego. Eu queria gerar mais emprego lá, sabe? Mas a gente tá muito amarrado a essa questão do término da duplicação, tava amarrado ali com uma questão de um plano diretor que não mandava, não permitia, sabe? A revisão é quando do plano? Já foi, terminamos. Em dezembro passou na Câmara, então já tá revisado. Okay. Acho que a partir de agora vai, sabe? E qual que é o prazo do término das obras da duplicação? Não se sabe, né? Tem demorado, né? Tem demorado, pra falar bem a verdade, não posso mentir, né? Mas já são 7 anos para 5 quilômetros. Mas só que ela é uma obra realmente complexa. Esses primeiros 5 quilômetros foi o pior trecho da obra. Muita transposição, viaduto em concreto. É uma obra em concreto, a pista em concreto armado, né? Mas, assim, eu acho que de dor é isso. No mais, eu sairei do meu mandato de cabeça erguida. Fiz o que... Hoje, se me fala, se você sair, você já sai de cabeça erguida. Só não ainda porque eu não entreguei o hospital. Vou entregar em outubro. Mas se em outubro eu entregar no hospital, eu consigo sair e dormir em paz. Tá, então na lente da verdade, prefeita, você entregando o hospital em outubro de 2026, nós temos uma candidatura aí, e porque é o segundo mandato, já não pode ir para reeleição. E aí, como que fica? Possivelmente. Bacana. Existe um sonho dentro de mim. Eu sonhava ser prefeita. Sim. É isso que eu ia perguntar. A prefeita dizia lá que ia ser prefeita quando tinha 18 anos. Já está dizendo que vai ser deputada, governadora? Não, vamos com calma, né? Governadora já é muito. Senadora? Quem sabe, né? Um dia o Paraná seja governado por uma mulher, né? Assim, a gente teve a Cida Borghetti, mas ela era vice, assumiu, acho que ficou um ano, né? Meio ano. Mas, assim, isso é uma coisa de futuro, acho que tem chão ainda, né? Tem que me preparar mais. A gente tem que entender, tem que ter humildade para saber ter o preparo, né? Quer ser presidente do Brasil, mas tá preparado para ser presidente do Brasil? Eu acho que são essas perguntas que a gente tem que entender. E o eleitor tem que saber pesquisar, para saber se vale a pena ou não. Mas sim, tenho esse sonho. Hoje, meu próximo passo é esse. E veja, eu sei que eu tenho muito a contribuir. Tenho, de fato tenho. Posso chegar pro eleitor e falar quem eu sou, o que eu fiz. E hoje tá se perdendo isso muito na política. O cara pega esse celular aqui e fica fazendo videozinho de lacração, aí fala mal de Sérgio Moro, aí fala mal de Alexandre de Moraes, de STF, de Lula, de Bolsonaro, e virou isso. E se elege. Aí você vê uma Câmara de Vereador aqui, por exemplo, em Curitiba, que, pelo amor de Deus, coitado do prefeito Eduardo Pimentel. Estão falando, tem vereador falando em fechar a mesa solidária. Em fechar programas de segurança alimentar, porque acha, não lê pesquisa, não estuda, não vê o que deu certo em outras cidades, quem sabe em outros continentes, sei lá, em outros países. A gente tem que pesquisar, entendeu? Tem que se informar. A gente está perdendo um pouco dessa qualidade, e aí eu te digo, eu tenho algo a apresentar. Como muita gente tem também. Hoje a gente tem uma qualidade aí boa de prefeitos que poderiam ser candidatos também, que eu tenho certeza. Mas eu garanto que se um dia eu for deputada, eu vou representar muito bem a região metropolitana e os paranaenses e os interesses do povo, que eu acho que é o mais importante. Maravilha. Estamos lançando já. Já fica o convite para voltar aqui, quando entregar o hospital, quando for eleita. Nós vamos lá. E eu queria agradecer. Você veja, eu fico muito grato, Rede TV, Reibe Produções, por aprender sempre com os convidados que a gente traz aqui. Nós estamos encerrando a entrevista com a Karime, mas eu queria que você deixasse também uma mensagem para o povo de Itaperuçu, para o povo do Paraná. Rio Branco, né? O que eu falei? Itaperuçu que fica do lado. Porque também, assim, como ela vai ser candidata em 2026, ela já está pensando no povo de Itaperuçu também. Você veja, já estou para o povo do Rio Branco do Sul e mais uma vez obrigado por ter vindo. Obrigada, agradeço Marinho, Schumacher, é uma honra estar aqui, Rede TV, a todos os envolvidos. É uma oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho, né? Tem muita coisa para ser dita ainda, a gente pede que se quiser conhecer, dá uma olhada
nas nossas redes, mas eu agradeço a todos que têm acompanhado a gente. Hoje tem muita gente de Curitiba que acompanha, de outras cidades da metropolitana. Que nem eu falei, as pessoas querem ver resultado. E eu tenho a oportunidade de ser prefeita de uma cidade que ela estava com um cenário político e estrutural destruído. E hoje a gente apresenta outra coisa. Eu gosto muito de ouvir pessoas indo para Rio Branco, que faziam 2 anos que não iam, 3 anos, né, parentes de alguém, enfim. Poxa, essa cidade mudou. E é isso, a gente tem que responder às demandas da população e ser sério, né? Hoje o porteiro do prédio que eu moro fez uma brincadeira, né? Ele falou assim, o fulano não veio trabalhar, parece político. Ele não sabe que eu sou prefeito. Eu saí e nem respondi, né? Mas a minha vontade era dizer, cara, você não tem ideia o quanto eu trabalho. Eu não tenho horário pra dormir, eu tenho hora pra acordar. Então, assim, não tem dia pra trabalhar. E é isso, sabe? E eu sou a prefeita do município mais transparente do Paraná. Isso significa que a gente trata o recurso público com dignidade e muito respeito. E é isso que o povo espera de um político. Maravilha. Mas não acabou ainda, né, Maria? Não, nós temos mais um bloco. Mais um bloco. Então, vocês não saiam daí, a gente já volta com mais Debate Pro. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos indo para o nosso 4º e último bloco desse programa, que foi muito bacana a gente ter aqui a prefeita Karine falando sobre Rio Branco do Sul, sobre as particularidades da cidade. E isso daí é tão legal, né, Schumacher, quando você fica muito sabendo. Legal. É muito legal, porque a gente aprende, e como é bom você estar num ambiente que você consegue aprender, uma pessoa como a Karine aqui, que deu uma aula não só sobre Rio Branco do Sul, mas sobre mulher na política, sobre política gente nova ética, na política, uma política ética feita com qualidade técnica. E também gostaria de destacar o que ela falou sobre a participação tanto do governo federal quanto do governo estadual. Ela não falou mal de nenhum, disse que ambos estão trabalhando em prol da cidade de Rio Branco do Sul. E é isso que a gente quer, né? Eu posso discordar de você com relação a muitas coisas, mas todos nós queremos o melhor das nossas cidades. Você fala uma frase muito, muito bem feita, dentre tantas outras que você fala, Marinho, que eu posso até fazer caminhos diferentes, mas todos nós queremos chegar, né, ao mesmo fim. Eu pensei que você ia falar, que era a frase que eu ia utilizar, né? Não deixe de perder o nosso programa. Não, o que ela falou, que eu achei muito interessante, é assim, não me interessa o pato é macho é fêmea, eu quero é ovo. Isso, né? Essa é outra uma pérola sua, um clássico seu também. Então, assim, se vem do governo federal, se é da esquerda, se vem do governo estadual, que é da direita, não interessa, interessa que os benefícios para Rio Branco do Sul estão chegando. Isso. Mas vamos falar sobre alguns benefícios que estão sendo alegados como impróprios. Fernando Schumacher e amigos que estão em casa. O que nós podemos dizer de um auxílio iPhone, onde os advogados públicos lá da Prefeitura de São Paulo, eles podem a cada 3 meses utilizarem uma verba, nada mais nada menos do que R$22 mil para a compra de iPhones, celulares, smartphones e também eletrônicos, sem que haja necessidade da patrimonialização ou patrimonizar esse equipamento. Ou seja, é pessoal. O que você acha com relação a isso? É um absurdo. A gente tem que falar com o cidadão que está vendo a gente, a cidadã que está vendo a gente, é o seguinte: você que, como muitos de nós, comprou o teu celular parcelado na Magalu, que vai pagar em 489 vezes o teu celular, e você não comprou o iPhone Pro Max Ultra Plus, você comprou o Samsung A não sei o que custa R$1.000, olha a patifaria do pessoal do Ministério Público de São Paulo, recebendo valores para comprar iPhone. Primeiro dado, não precisa de uma verba. Quem recebe 40 mil, 100 mil, 80 mil por mês, porque nós sabemos que eles furam o teto, não precisaria de um auxílio para comprar um iPhone. A outra questão é, qual é a finalidade disso? Isso vai mudar o trabalho que eles fazem? Isso vai melhorar o dia a dia da produção deles? Não. E outra, é dinheiro público. R$22 mil para cada procurador. Não sei quantos procuradores tem no município de São Paulo, mas certamente é muita gente. Olha, e o que me deixa mais pé da vida, Marinha, e eu quero te ouvir com relação a isso, sinceramente, gente, isso para mim dói mais do que alguns casos de corrupção. Sabe por quê? Porque é legalizado. É isso que eu ia falar. É legalizado. Eles fazem o que querem com o nosso dinheiro e a gente não pode nem... Tem muito jornalista aí sendo processado, punido quando traz casos de mau uso do dinheiro público pelo judiciário. Dói esse tipo de
de notícia. Não, e depois assim, nós temos que também trazer a público que é o que acontece. Quando você... Porque o que poderia ser feito? Como que poderia ser realizado? Ah, não, vai comprar um notebook para utilizar dentro das suas atividades? Ué, nada mais justo que a Prefeitura de São Paulo faça uma licitação, adquira esses produtos, coloque a plaquinha lá de patrimônio, ou seja, integre o patrimônio municipal. É da Prefeitura. É da Prefeitura e aí o advogado público vai utilizar. Claro que quando você utiliza uma ferramenta da gestão pública, tem uma série de situações que são estabelecidas, como por exemplo, você não pode deixar o teu filho utilizando. Você vai ser monitorado na utilização. Sim. E mesmo iPhone ou telefones, eu já fiz parte de gestão pública na qual nós recebíamos lá um telefone para ser utilizado. Mas era institucional. Mas era institucional e as informações que tinha nesse telefone eram públicas. Se alguém quisesse saber as mensagens que eu estava trocando, era só pedir para a gestão pública ir lá, a Secretaria de Administração fornecia. Agora, quando você deixa esse valor, adquire com dinheiro público um instrumento que vai ser somente para o advogado público, que ele pode dar para o filho, pode dar para ninguém, e não tem controle. E tem um outro detalhe. Se o cara não pertence ao patrimônio público, ao fim de 3 anos que ele pode adquirir novos produtos com o mesmo valor, ele pode vender, porque é dele. Porque é dele. Não, é fora do comum. O Brasil, país miserável em muitas coisas, aliás, é rico, né? Mas no que se refere à justiça social, é miserável, dando 22 mil reais, e a patifaria é tão grande que eles nem escondem. É 22 mil reais de 3 em 3 anos, que é o prazo que você razoavelmente, aí quem pode, troca de celular. Ou seja, eu comprei meu iPhone 16, meu Samsung, que sabe Deus qual é o celular que você vai comprar, passou 3 anos eu quero um novo. 22 mil reais são 391 procuradores, a produção colocou aqui, 300, faz aí a conta, cidadão. A gente sabe que esse programa vai aí, extrapola as fronteiras do Paraná. 391 vezes 22 mil, dá para construir muita coisa, dá para pagar muita gente. É um absurdo. Quanto que ganha um vereador? Só para o pessoal ter ideia. Quanto que ganha um vereador em São José dos Pinhais? Em São José deve estar indo na faixa dos 15 mil reais, mais ou menos, líquido, né? 18 mil reais. Ou seja, cada procurador ganha um vereador de São José dos Pinhais a cada 3 anos. E você sabe o que é interessante? O interessante é o seguinte, quem que acabou levantando essa lebre, né? Ou impugnando esta situação? Primeiro, foi a deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB, que é o partido da prefeita Karime, que estava aqui conversando com a gente. E também ela entrou com uma manifestação, uma solicitação, uma impugnação ao Ministério Público do Estado do Paraná. E essa impugnação está sendo analisada. O Ministério Público já pediu algumas informações e acredita que existe indícios ali de má versação sobre o dinheiro público. Gostou dessa que eu gostei? É perfeito. O nosso amigo, quem que é mesmo o dono da Apple? Agora não sei. Porque esses caras vão comprar celularzinho? Não. Vê se eles vão comprar um Xiaomi. Aí você levantou uma lebre, como você disse, ele é muito boa. E se ele não quiser comprar o mais top, se ele quiser comprar um mais ou menos para ficar com a grana, quem é que vai conferir? Ele vai ter que, pelo menos na fundamentação e na defesa dele, eles falam que tem que apresentar notas e tal, não sei o quê. Léo Siqueira, que é do Partido Novo, que também é deputado estadual, ele é deputado estadual, ele também fez uma manifestação e entrou com uma ação popular no Judiciário Paulista contra essa aquisição. Que cá pra nós, pelo amor de Deus, cara. Não, esse tipo de notícia escancara, infelizmente, uma prática muito comum do Ministério Público e do Poder Judiciário. Você que está aqui no Paraná agora, se você acessar o site do TJ Paraná e você vê lá a folha de pagamento dos nossos magistrados, você vai ver que eles são todos sem teto. Porque não raras vezes eles ultrapassam os valores de 46, 48 mil reais que recebe, que é o teto, que deveria ser o teto. Você vai ver lá, o dado é aberto, você não tem nem máscara, nada. 150 mil, 100 mil, 90 mil. E você vai abaixo, vá lá, faça isso como um exercício de cidadania. Vai estar lá escrito assim, recebeu verbas eventuais. Marinho, você já recebeu verbas eventuais de 50 mil reais algum dia na sua vida? Não. Já recebeu, produção?
Eu também não. E você sabe uma coisa que, já finalizando aqui, que é assim, a única coisa na matéria que me chamou a atenção foi porque lá fala em verbas, honorários de sucumbência. Tem um detalhe específico dos honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência, o que são? Para nós que somos advogados. É aquela condenação que se dá para que a parte adversa acabe pagando como penalidade honorários para o advogado que foi o vencedor. Então parece-me, e ali dá uma brecha, que é a utilização de honorários de sucumbência para a compra disso. Bom, tem algumas prefeituras que distribuem esses honorários de sucumbência, no caso de São Paulo. Então assim, precisaria só investigar um pouco mais. Mas nós vamos acabar nos aprofundando com relação a isso e vamos trazer no Debate Pronto mais informações. E vamos embora. No próximo programa, né? Acabou o programa. Valeu. Obrigado. Obrigado. @o Debate Pronto, @marinhosilva.oficial, @Fernando Schumacher Melo e @Rede TV Paraná. Até o próximo Debate Pronto. Aguardamos você. Tchau.